boa noite! Está no ar mais um Bastidores com Fiorim, o podcast que compartilha histórias e conecta pessoas. E hoje, um episódio muito especial, um episódio em que a gente celebra não só o Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira, mas quando a gente celebra também o Mês da Mulher. E à minha frente, eu não poderia ter uma pessoa que representasse mais a classe feminina de luta, né? E do superar de barreiras quase que diárias, né? Amanda Oliveira. Ela é fundadora do Instituto As Valquírias, agora Nação As Valquírias, e uma mulher de muita garra, luta, que superou muita coisa e que nos traz hoje um pouco da sua experiência de vida e é, sem dúvida nenhuma, uma homenagem a todas as mulheres, não só de Rio Preto, mas de toda a região. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Parabéns. Tô honrada, obrigada. Muito agradecida. Eu gostaria que a gente começasse falando de coisa boa, né? Que é isso que a mulher merece ouvir, coisas boas, né? E a gente sabe da sua história de vida, do seu passado, da sua luta, da sua dedicação e do trabalho que eu acredito que ainda te dê muito prazer, né? Que foi fundar as Valquírias, né? Que saíram de Rio Preto, né? E atingiram o cenário nacional com música, com qualificação, né? Com oportunidades, com geração de emprego, renda. É um projeto maravilhoso que você foi a grande responsável por tudo isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como começou essa história, que eu tenho certeza que ela exemplifica muito do que a mulher é capaz de fazer hoje em dia. É sempre muito emocionante falar dessa história, porque na verdade essa história começa com a minha mãe, né? Uma mulher moradora de favela, São Paulo, sempre na correria trabalhando. Minha mãe vendia cachorro quente para sustentar a mim e as minhas irmãs. Então eu não sou a mulher que eu sou se não fosse essa outra mulher. Então, muitos já sabem, mas eu nasci em um barraco de favela em São Paulo. Cresci vendo esta mulher, que é minha mãe, fazer uma refeição para que eu e minhas irmãs pudéssemos fazer duas. Vi a enchente levar tudo de dentro do barraco e ficamos naquele contexto de pobreza, de precariedade por muito tempo. Até que minha mãe usa a sua força e a sua resiliência e toma uma decisão de ir embora para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, para tentar uma vida melhor. Logo que a gente chegou, nós fomos morar em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas e de prostituição, que é o Jardim Paraíso. Então você olhava para um lado, tinha exploração sexual, olhava para o outro, tinha venda de droga, olhava para o outro, tinha usuários de droga. Mas se você olhasse um pouquinho mais além, tinha um projeto social, que na época era gerenciado pelo IELAR. E minha mãe me matriculou ali nesse projeto social, porque ela tinha muito medo de deixar a gente sozinha, né, naquele contexto. E dentro desse projeto eu conheci uma professora chamada Valquíria. Eu tinha 11 anos e eu vi a minha vida ser transformada por meio da música que vinha da sala de aula desse projeto social. Então eu cresci, me tornei mulher, musicista, empreendedora social e resolvi multiplicar o impacto. Olhei para minha casa e comecei a perceber que algumas coisas estavam mudando. Como é que eu soube que eu estava saindo da pobreza e que era graças àquele projeto? Quando eu cheguei em casa, tinha Danone na geladeira. Então, quando você está num contexto de pobreza e você abre a geladeira da sua casa, você vai encontrar o básico, você não vai encontrar o prazer, o Danone ou o desejo. E quando eu vi aquele Danone, eu me lembro como se fosse hoje, eu pensei comigo, o que aconteceu? Isso, eu já tinha 16 anos. Eu falei, caramba, eu tive a minha referência alterada. O tambor me levou para muitos palcos, isso despertou em mim um protagonismo, o desejo de fazer a minha voz e a de outras meninas ecoar. E ali eu resolvi multiplicar o impacto. Falei, eu quero que tenha mais Danones na geladeira, porque isso, quando você está num contexto de extrema pobreza, significa que você está vencendo a pobreza. É uma coisa tão simples, mas para uma menina favelada que caiu com o rosto dentro da água fervendo e estava no processo de ascensão, aquilo teve um grande significado. E aí eu resolvi multiplicar o impacto. Fundei o grupo musical, que mais tarde se tornou uma organização social e que hoje é denominada Nação Valquírias.
Amanda, e como você se sente sabendo, são quase 16 anos, né, desse primeiro momento, né, desse pontapé inicial para a mudança na sua vida e na vida também de muita gente, né? Como você se sente sabendo que pelas suas mãos e pela sua coragem, se não me engano, um número, mais de 100 mil mulheres já foram atendidas e hoje são valorizadas, empoderadas, gostam de si mesmo, né? Graças a essa iniciativa. Você imaginava, quando você deu esse primeiro passo, que ia atingir um patamar tão grande, a ponto de despertar o interesse, inclusive, de grandes empresários brasileiros, né? Outras coisas maravilhosas foram surgindo através desse instituto que você fundou? Eu nunca planejei isso. Isso foi planejado por uma área gerenciada pelo cara lá de cima. Porque o que eu queria inicialmente era que outras meninas ocupassem o palco. Porque quando você ocupa um outro espaço, ou quando você ocupa um palco, você começa a entender que você pode ocupar o que você quiser, que você pode ser o que você quiser. E nós, mulheres, fomos condicionadas a não protagonizar, a não subir no palco. É só a gente raciocinar. Quando nós somos meninas, crianças pequenas, as pessoas nos presenteiam com boneca, com panelinha. São tudo itens que nos mantêm dentro de casa. A maternidade, o fogão, o cuidado. E não tem nada de errado nisso, porque isso é lindo. Isso é nato nosso, cuidar. É nato da mulher cuidar. Mas os meninos, eles ganham de presente carro, foguete. Eles são criados para pensar para fora, para buscar, para crescer nos negócios. Então, a gente precisava equilibrar isso. Quando eu comecei a olhar para essa situação, eu falei, por que a gente também não dá um carro rosa, roxo, vermelho, azul, para as meninas entenderem que elas podem conquistar isso? Por que a gente também não está dando foguete para as meninas, para elas entenderem que elas podem ser cientistas? Por que a gente está presenteando essas meninas com coisas que mantêm elas dentro de casa? E a ideia da formação do grupo musical era exatamente levar essas meninas para experimentar o fora de casa, o palco, o protagonismo. Eu não imaginava que mais tarde a gente se desdobraria numa organização social e que fosse repercutir desse jeito. Até porque eu sofri um acidente, caí com o rosto dentro da água fervendo e eu tinha muita vergonha de dar entrevista por conta da cicatriz. Então essa nunca foi a minha opção, eu nunca quis isso. Mas quando, em nome da causa, quando a gente escreveu e nós, lá em 2013, fomos aprovados pelo Criança Esperança, eu tive que dar uma entrevista para o Jornal Nacional. E eu falei, eu não quero. E aí o pessoal falou, mas você é a representante do projeto. Se você não quer por você, faça pelas meninas, senão quem vai sair perdendo é elas. E ali eu percebi que eu tinha uma força para fazer algo maior por outras meninas. Então, eu entendo que toda essa trajetória, toda essa jornada, ela foi sendo desenhada. Eu não tenho religião, mas eu acredito, e acredito, e tem muitas pessoas que acreditam na liderança de Jesus. Então, eu sei que foi ele que foi criando situações para que eu pudesse avançar. O meu plano era assim, mas o plano do cara lá de cima era muito maior. Então, eu fui só seguindo, e até hoje é assim o planejamento. As pessoas falam, como é que você pensou nisso? Eu falo, gente, eu recebo o pedido e coloco em prática. Quem sou eu para desobedecer o cara, né? Então eu sigo nessa toada e isso vai tornando as Valquírias grandes. Eu já entendi que o segredo é esse. É silenciar a voz do externo para escutar a voz interior que vem lá de cima, que vem limpo, e aí você vai trabalhando em cima daquilo e as coisas vão acontecendo. É aí que mora o sucesso das Valquírias. Não tem um lugar de desde a infância, ela sonhava e ia sair não sei na onde, na Forbes, etc. Eu não criei um plano para isso, mas eu estou seguindo o plano que Deus criou para mim, ponto. Sem falar aqui de religião, porque eu não tenho religião, mas eu acredito muito nele. É importante que as pessoas saibam e se conscientizem, né, de que são nos dadas muitas vezes ferramentas, né, e a gente tem que saber utilizá-las da forma correta. Exatamente.
Você comentou, né, e eu vi algumas entrevistas, já tenho a oportunidade de acompanhá-la como jornalista há um bom tempo, né, e você comentou do acidente, né, que você sofreu com 3 meses de vida na favela em São Paulo. Eu não ia entrar nesse mérito, mas faz parte da sua vida, da sua história, é a sua trajetória, e talvez tenha sido, inclusive, algo que lhe fizesse ter ainda mais vontade e coragem, né, de dar a volta por cima. Você pode contar um pouquinho para as pessoas que acompanham os bastidores como foi isso? Posso. A gente morava em uma favela na zona sul de São Paulo, e nós não éramos pobres, nós éramos extremamente pobres, porque a pobreza, ela tem os seus níveis. Tem extrema pobreza, início da autonomia, para depois você chegar ali no seu processo de ascensão. Então nós estávamos nessa pirâmide lá embaixo, na extrema pobreza, barraco, papelão, lona, madeira, sem recurso para nada. A gente estava sobrevivendo, ninguém ali da minha família estava vivendo. E a minha mãe não tinha recurso nem para fazer inalação. E a gente adoecia muito, porque a gente estava morando na favela, tinha um rio na frente, super poluído, céu aberto, São Paulo, gelado, terra da garoa, aquela coisa toda. A gente ficava muito doente. E minha mãe, sem dinheiro para fazer inalação, ela improvisava. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas que ideia improvisar uma inalação. Eu falava, você já experimentou ver um filho doente sem não ter dinheiro para fazer nada? Você vai pensar em alguma alternativa para sanar aquilo. E a minha mãe sempre colocava água dentro de uma bacia ou de uma panela fervendo e colocava um pouco de Vick, e aquela fumaça que sobe, ela funcionava como expectorante. Ela sempre fez isso com as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs que são todas mais velhas do que eu. Nesse dia, minha mãe estava muito cansada, tinha cuidado de mim e das minhas outras irmãs. O meu pai chegou cansado do trabalho e ela falou, olha, eu deixei tudo certo, só falta fazer a inalação na Amanda. Eu tinha 3 meses, então era um bebezinho. E o meu pai falou, tudo bem. Ela falou, eu vou tomar um banho e você faz a inalação. Ela me deu no colo dele para ele fazer a inalação. Ele também estava muito cansado, ele cochilou comigo no colo e eu caí com o rosto dentro da água fervendo. A minha mãe conta que quando ela abriu a cortininha do barraco de favela que dava pro lugar onde meu pai estava fazendo a inalação, primeiro ela disse que eu dei um grito e que eu parei de chorar. E aí, quando ela abriu, meu pai estava paralisado comigo no colo, que ela não sabia onde estava meu nariz, minha boca, porque tudo tinha encolhido, tudo tinha derretido. E ela disse que tinha um cheiro de pele queimada muito forte. Ela me pegou, saiu correndo nas vielas, entrou no primeiro carro que estava passando e já chegou comigo no hospital desacordada. Eu tive 3 paradas cardíacas, acho que a dor deve ter sido insuportável, eu não lembro dos meus 3 meses de vida. Fiquei 22 dias internada e os médicos começaram a preparar a minha família para a minha morte, porque eu parei de mamar, eu comecei a ficar desnutrida, etc. Minha mãe falou para o doutor que ela acreditava na medicina, mas que na favela onde a gente morava tinha uma coisa, faltava tudo, mas que tinha uma coisa que não faltava, que era a fé. Então ela voltou para a favela, se juntou com 80 mulheres, elas foram para a porta do barraco de onde a gente morava, e cada uma dentro das suas crenças, uma pegou um sapato meu, outra pegou um vestido. Elas fizeram suas promessas, seus pedidos, suas orações, e no outro dia eu despertei. Fiquei com a cicatriz física, que por muito tempo na escola foi motivo de bullying, de tormento, foi muito complexa, foi uma adolescência principalmente muito complexa, mas que depois, com o trauma ressignificado, através do autoconhecimento, da autocura, da psicologia, eu entendi que foi ela que me trouxe até aqui, e é ela que me lembra todos os dias de que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. Eu acho que não existe guerreira sem cicatriz. Você reconhece uma guerreira pela quantidade de cicatriz que ela tem. Então eu tenho muito orgulho, não faria, já me falaram, Amanda, se você quiser eu te dou o procedimento estético, eu não quero, porque ela faz parte da minha história. Sem ela, possivelmente eu posso correr o risco de esquecer da minha história. E eu sei que tudo que eu estou alcançando é exatamente por conta da trajetória que eu vivi. Então ela tem que se manter aqui viva, brilhante e radiante. Essa é a história. E praticamente imperceptível. Né? Me permita, né, abrir esse parênteses. Você é uma mulher tão fantástica que a sua cicatriz é imperceptível. Só para me lembrar que eu sou forte. Amanda, e hoje a Nação Valquírias, ela começou
né, lá atrás ainda como instituto com música, né, com instrumentos, com percussão, etc. e tal. E hoje ela é muito mais que isso, né? O que vocês oferecem para as mulheres que estão começando, que ainda não conhecem e querem se qualificar? Quais são os cursos, as modalidades? Como funciona esse processo? A gente trabalha em 5 esferas. Governança, que é toda a nossa parte contábil, é toda a nossa parte de auditoria e a nossa parte jurídica, porque se tem uma coisa que as Valquírias gostam de trabalhar é com transparência. O recurso que vem para a nossa conta não é nosso, o recurso que a gente arrecada ou de destinação é da sociedade que doa para a gente investir nessas mulheres que estão em situação de pobreza. Então, a primeira esfera é governança, que a gente tem essa atuação muito forte de dados e de transparência, e de cultura organizacional, que é a área de empoderamento feminino. Depois a gente tem a segunda esfera, que são os negócios sociais. Nós temos o Shopping das Valquírias, que as pessoas podem fazer as doações de roupas para a gente realizar os bazares, e dentro do shopping a gente tem as collabs sociais, que são as parcerias que a gente faz com as empresas que querem lançar algum produto com as Valquírias, e aí parte da renda é destinado ali para a Nação Valquírias, e tem as ações do Desengaveta. Então, são os negócios que geram um lucro que é social, que retorna para os nossos programas. Depois a gente tem a terceira esfera, que é o impacto social, que é o atendimento às menininhas que têm entre 5 e 14 anos, com os nossos programas na área de música, na área de dança. Nós temos o programa de sucessão, que prepara as meninas que vão assumir as Valquírias daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, porque está no nosso estatuto. Para pertencer à diretoria, tem que ter vivido lá, tem que ter sido criada lá. Então, a gente tem um programa de sucessão e temos um programa lindo dentro do impacto social, que é o Voa Valquírias, que traz esse lugar das meninas lembrarem que a pobreza, por vezes, ela pode ser uma gaiola, uma prisão, mas que existe uma asa nas costas dessas meninas, e que a gente está ali para cuidar dessas asas, para que elas alcem os seus voos e cheguem onde elas quiserem chegar. Então, essa é a terceira esfera, que é o impacto social. Depois, a quarta esfera é o impacto ambiental. Nós temos agrovalquírias no plantio, na colheita. As crianças plantam e colhem o alimento delas, para elas entenderem que na vida é assim. Você não vai colher o que você não plantou, e depois de plantar você precisa regar. Então, tem toda essa área de sustentabilidade. E a quinta esfera, que é o impacto emocional, que para a gente é a quinta, mas é a mais importante. Não existe ascensão social sem cura de trauma social. Se você não gerar um impacto emocional, ainda que você gere um impacto educacional, ninguém consegue aprender lembrando do estupro que viveu na noite anterior. Ninguém consegue aprender lembrando do pai batendo na mãe. Ninguém consegue aprender lembrando que não tinha comida na mesa. Essas coisas impedem as meninas e as pessoas que estão num contexto de pobreza de subirem o degrau dessa pirâmide até chegarem no seu processo de ascensão. Então, a nossa esfera de impacto emocional, ela cura os traumas sociais gerados pela pobreza, pela desigualdade de gênero, pelo racismo, pela falta de inclusão, para que essas meninas e mulheres, principalmente nessa esfera de impacto emocional, consigam avançar. Então, a gente tem aqui no impacto emocional curso de qualificação profissional para essas mulheres, tem o atendimento às gestantes, tem o atendimento psicológico, tem o atendimento jurídico, que é uma mulher que, se ela está sendo violentada, ela pode nos procurar, ela tem que estar inserida em algum curso nosso, a gente insere no curso, dá essa garantia para que ela consiga sair daquele contexto. E é esta esfera do impacto emocional que foi criada uma metodologia de ascensão e que está expandindo no Brasil inteiro. Na semana que vem eu vou anunciar isso, mas eu já vou te contar aqui. As Valquírias vai ir para 10 estados do país com essa metodologia. Então, nós temos uma visão de coroar, despertar e educar 1 milhão de meninas e mulheres até 2030. Porque antes do coroar, que mantém elas de cabeça erguida, vem o despertar. Porque se você não desperta para quem elas realmente são, se você não faz a pergunta, quem é você? Eu sou... Não, quem é você antes do trauma? Quem é você sem a pobreza? Quem você pode ser se você sair dessa gaiola e entender que você tem essas asas? Então, esse processo do despertar, do acolhimento, do diálogo, depois o educar.
qualificação profissional, preparação para o mercado, avançar numa universidade e depois a coroação. A última etapa, quando a gente faz o processo de coroação, que o nosso símbolo é a coroa, diz para ela que ela tem que andar de cabeça erguida, senão a coroa vai cair. Então, uma mulher, para ela andar de cabeça erguida, ela tem que passar pelo processo do despertar e do educar. Ali, ninguém para uma mulher que resolveu andar de cabeça erguida. E a coroa, ela serve para isso, para lembrar que se ela abaixar a cabeça, a coroa dela cai. É isso aí, não pode abaixar a cabeça jamais. E você contou um pouco da sua história, e a gente imagina que em todo esse tempo, quase 16 anos, né, se dedicando às Valquírias, você tenha também se deparado com histórias tão ricas, né, e ao mesmo tempo dolorosas, né, como as que você enfrentou. Tem algum desses aspectos, algum desses casos, alguma criança que você carrega ainda hoje no seu coraçãozinho e que, assim como a sua cicatriz te dá força para você não esquecer o seu passado, essa história também te dá energia para você seguir em frente lutando como representante dessa personagem, por exemplo? Nossa, eu tenho história de meninas e história de mulheres. E tem meninas que andam comigo, que quando eu fui, elas eram do grupo musical, e quando eu fui fundar a Nação Valquírias, eu as convidei para serem cofundadoras. Então tem a história da Bianca, que o pai foi assassinado quando ela era pequena, que o padrasto foi assassinado, que a mãe estava presa, que o irmão estava morto. E ela é uma das cofundadoras da Nação Valquírias, com 23 anos, se formou em pedagogia. Ela é a diretora do Departamento de Impacto Ambiental e Emocional. É uma menina incrível. Então, histórias como a da Bianca me mantém forte, me faz querer avançar, me faz entender que, olha, tá valendo a pena. Tem a história da Ana Laura, cuja avó se prostituiu por muito tempo, a mãe ficou por muito tempo em situação de violência, ela saiu de casa muito cedo, assim, tentando escapar daquele contexto de pobreza, mas teve o tio, foi assassinado, sofreu abuso e hoje está lá também, se formou em marketing, está fazendo todo o processo de gerenciamento do Departamento de Impacto Social. Tem a Michelle, que é uma menina incrível, que também está com a gente fazendo o gerenciamento da área de negócios de impacto. Ela superou a pobreza, ela superou os desafios com o pai alcoólatra, ela superou o racismo, ela fez TEDx. Então, ela está no último ano de arquitetura. Então, essas histórias mantêm a gente aceso. E tem histórias de mulheres lá dentro incríveis. Isso aqui eu estou falando de meninas de 20 e poucos anos, mas nós temos as mulheres de 35 anos, a Eliana, que é uma mulher que saiu do cárcere, que ficou presa por 8 anos e que hoje ela ajuda outras mulheres a não voltarem para a prisão, a fazerem renda, a se recolocarem no mercado. Ela é como uma mensageira. Então, ela manda carta para o presídio, para essas mulheres, para incentivar essas mulheres a buscarem uma outra vida aqui fora, a entenderem que enjaulada não é o lugar delas, que o lugar delas é protagonizando. Tem a história da Adriana, uma mulher incrível que está se superando indiscutivelmente, saindo também ali do contexto de crime, porque as meninas a gente impede de entrar no crime, na prostituição, no furto. As mulheres a gente tira. As meninas a gente tira da pobreza, do crime, da violência, impede elas de entrar. As mulheres a gente tira do contexto de violência, do crime, porque isso também é pobreza. Vai falar para mim que um criminoso é feliz? Ah, ele tem dinheiro. Tem dinheiro, ele é pobre. Se ele não tiver o dinheiro do crime, ele está pobre. Isso não é riqueza. Isso não gera valor. Então, tem histórias incríveis, e essa história da Adriana, que é uma líder, que é uma mulher incrível, ela me dá bons conselhos, estava no lugar errado. O lugar dela nunca foi no crime. O lugar dela sempre foi protagonizando, liderando. Era uma visão distorcida de poder. O poder dela posto no lugar certo está ajudando a salvar a vida de tantas outras mulheres. Está me ajudando a entender, porque eu aprendo com ela todos os dias. Onde eu tenho que ter mais coragem, onde eu tenho que falar não, porque eu sou uma líder, mas que às vezes fala muito sim. Amanda, que você tem que ter força para falar não. Me ajuda a estrategizar. É uma grande estrategista. É uma vendedora nata. Eu falo para ela, você vendia droga, então você é vendedora. Então me ajuda a vender roupa e recolocar as mulheres no mercado. Ela falou, estou com você, porque vendedor é vendedor. As pessoas não gostam de falar, amigo, mas em cada biqueira tem um empreendedor. A gente tem que trabalhar para tirar do crime.
para tirar da venda de droga, porque já foi. Eu não quero caminhar com eles, mas eu quero ajudar eles. Esse é o nosso papel. Com as meninas, não deixá-las entrar no crime, na violência, na prostituição. Com as mulheres que estão nesse contexto de pobreza, tirar da violência, do crime. Tirar. Então, quando se junta essa fusão de meninas e mulheres, vira uma potência. E a gente gera uma transformação gigante. E são coisas polêmicas, que às vezes eu fico falando, a pessoa fala, eu olho, gente, estou falando a verdade. Eu estou falando do campo. Eu vou a campo. Eu não fico sentada na minha cadeira de CEO. Não é assim que eu construo soluções inteligentes para o fim da pobreza monetária e emocional das meninas e das mulheres. As Valquírias faz isso. Se vocês me perguntarem, mas qual é o ponto-chave? As Valquírias cria soluções inteligentes para o fim da pobreza monetária e emocional das meninas e das mulheres. E não adianta a gente falar, aqui com a parte do crime eu não vou mexer. E aqui, se eu olhar para a exploração sexual infantil, me dói muito. Porque aí eu não quero ter que lidar com o estuprador. O estuprador tem que estar na cadeia. E aí a gente tem um departamento lá que cuida disso, da área de justiça. As meninas precisam ser resgatadas. A mulher que está no crime, mais de 90% das mulheres que estão no crime, que estão presas, é porque estava levando droga para alguém. Nós temos que fazer o resgate, porque essa mulher engravida. E esse bebê que precisa mamar? Ele fica com quem? Vai ficar à margem da sociedade? Então, é para isso que a gente trabalha. E é assim que a gente vai continuar trabalhando. Amanda, a gente começou falando da Amanda filha, né? Que se inspira nas lutas da mãe. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, da Amanda mãe, esposa. Como é que está sendo esse momento? É diferente da Amanda gestor, de tudo que vocês conhecem. Aí você me desmonta, né? Você perguntar isso. Porque é muito diferente. Quem me acompanha sabe que a Amanda mãe, esse lugar do vamos, né? O Apolo, o meu filho, ele tem 3 anos, ele é um presente. O Danilo, meu marido, também é um presente para mim. O Danilo me ajuda no sentido de ser uma mulher melhor. A gente trabalha junto, nós somos sócios, ele tem os negócios dele, eu tenho os meus negócios. Mas eu não dou um passo se eu não consulto ele, se eu não pergunto a opinião dele. Ele não dá um passo se ele não pergunta a minha opinião. E o nosso melhor projeto e mais incrível é o Apolo. A gente olha para ele e fala, esse moleque é autêntico, ele é extraordinário. A Amanda mãe, o Danilo pai, nós somos pessoas que amam, que tem um filho que a gente planejou, que a gente quis muito, e que eu tô aqui. Mas se o telefone tocar e for alguém que para dar notícia do Apolo, eu paro tudo. O Apolo é a minha prioridade. Foi ele que me mostrou os grandes projetos das Valquírias. Foi ele que me humanizou ainda mais. Foi ele que me fez pensar mais profundamente que todas as pessoas que trabalham e as crianças que estão ali têm mãe. Foi ele que me mostrou que nós, mães, é quem apresentamos o mundo para as pessoas. Por isso que quando a mãe falta, é quase que irreparável o dano que é gerado numa pessoa. É a mãe que apresenta o mundo. Então ele me mostra isso todos os dias. Ele me tornou uma líder mais humana, uma líder melhor. Ele me mostrou que apesar de todas as coisas que eu preciso cumprir, quando a gente quer priorizar, a gente prioriza, porque ele acaba se tornando prioridade em tudo. Então a Amanda mãe é a mãe que cuida, a mãe que acolhe, a mãe que abraça, a mãe que desconhece esse mundo completamente tecnológico, porque não foi nesse mundo que eu fui criada, e que fica preocupada com essas questões, que vê um desafio na fala e que está levando o filho para fazer diagnóstico de autismo, para entender se é isso mesmo, que sociedade que estamos vivendo. É uma mãe que cuida. É uma mãe que ama muito, profundamente. E que aprende, acima de tudo. Todos os dias. Amanda, a gente teria assunto aqui para ficar horas e horas conversando. Eu queria saber em relação ao projeto da Favela, Marte, né, Gerando Falcões, enfim, toda essa história que conquistou a mídia nacional e internacional também. Né? Afinal de contas, você saiu na Forbes, né? Uma baita de uma veiculação e que tem uma credibilidade fantástica, mas a gente não tem todo esse tempo. Eu gostaria que você assumisse esse compromisso com a gente de voltar. Né? E como nós estamos fazendo um episódio especial em relação ao Dia das Mulheres, e que deve realmente ser comemorado, e porque é especial, eu gostaria de finalizar com você deixando um recado
né, as mulheres que convivem com você e as que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la e que têm interesse, né, e que estão precisando de um caminho novo, de uma vida nova, por meio dos projetos que você desenvolve. Eu queria que você falasse com elas e também com todas as outras. Afinal de contas, a mulher é mulher em todas as circunstâncias, né? A mãe, a esposa, a filha, a cuidadora, né? Enfim, a mulher é realmente um ser especial que tem todo o nosso respeito, né? Que a gente valoriza demais. Eu tenho a minha casa, minha esposa, minha mãe, né? A minha irmã, a minha sogra, são as mulheres da minha vida, né? E que eu lembro isso com muito orgulho e faço questão de tornar público toda essa gratidão que eu também tenho a elas. Então eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem à mulher nesse mês tão especial que é março. O meu convite aqui para todas as mulheres é que você tome uma decisão, que você olhe para quem você verdadeiramente é, que você decida curar os seus traumas. Todos nós temos traumas, mas que você tenha coragem de olhar. Porque não é ser uma mulher de sucesso, é ser um sucesso de mulher. Então, antes de você se tornar uma mulher de sucesso, você precisa se tornar um sucesso de mulher. A consequência disso é os seus negócios terem sucesso. E só é possível fazer isso ressignificando os seus traumas, identificando o que te impede de avançar. Está desconectada, está insegura, te falta criatividade, qual é a habilidade? Eu desafio você a pensar em quem você é sem dizer o que você tem. Então, quem é você na sua essência? Esse é o meu recado, que você busque o autoconhecimento, que você olhe para as suas dores, que você ressignifique tudo, porque a consequência disso é voar. A consequência disso é alcançar todos os seus objetivos. Tamo junto e, se precisar, a Nação Valquíria está 100% à disposição. É isso aí. E assim a gente termina mais um episódio de Bastidores do Fiorim, com essa presença aqui super marcante, uma mulher inteligentíssima, né, que venceu na vida, que segue lutando para fazer com que muitas outras também vençam. E foi um privilégio, Amanda, recebê-la aqui, participando desse episódio que eu fiz realmente com muito carinho, muita emoção. E eu deixo as portas abertas do Bastidores com o Fiorim para você, para que a gente volte em outra oportunidade de falar mais sobre a favela e retomar. Vamos falar só do Favela 3D. Até deixo aqui registrado para a gente trazer Mulheres de Marte, que é um grupo de mulheres da favela que estão liderando todo esse processo comigo, e vai ser incrível também escutar junto delas tudo que está rolando de transformação por lá. Vai ser um privilégio, já está aqui feito o compromisso. E eu aproveito, né, para me despedir, agradecendo, como sempre faço, os nossos patrocinadores. Obrigado por acreditarem e confiarem em nosso trabalho. E para você que ainda não segue as nossas mídias sociais, Bastidores com Fiorim está no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Dê um joinha e tenha acesso a todos os nossos episódios com histórias tão bonitas e marcantes como essa da Amanda. Siga o nosso trabalho, nos acompanhe, compartilhe as nossas histórias e até a próxima. Uma boa noite!